Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a depender do horário que vocês estejam assistindo a esse vídeo. Nós vamos conversar brevemente sobre a petição inicial. Essa talvez seja a petição mais complexa em termos de elaboração, dentre todas as que temos na sequência lógica do processo. Eu costumo sempre dizer que, para mim, eu sempre pensei desse jeito, toda petição ela é igual. Toda petição é dividida em fatos, direito e pedidos. Mas a petição inicial foge a esta regra. Por quê? Porque o artigo 319 do Código de Processo Civil exige do autor o preenchimento de requisitos considerados essenciais. São 7 requisitos que estão no artigo 319 do Código de Processo Civil. Autoridade a que é endereçada, nome e qualificação das partes, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o protesto pela produção de provas, o valor da causa e o interesse ou não do autor pela chamada autocomposição. Portanto, uma petição extremamente complexa em termos de elaboração. Quero dizer a vocês que a qualidade dessa peça vai garantir um resultado processual de êxito ou não. Por quê? Porque no processo civil nós aplicamos um princípio chamado princípio da adstrição, da correlação ou da congruência. O que significa isso em termos práticos? Significa que quando o juiz vier a prolatar a sentença no final do processo, ele deve respeitar os limites impostos pelo autor quando da elaboração da petição inicial. Se o autor, na primeira peça, requereu a condenação do réu ao pagamento de uma indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000, mesmo que o juiz, no final do processo, entenda que o autor faz jus a uma indenização em valor maior, não pode condenar o réu desta forma, da forma como pensa. Por quê? Porque se o fizesse, extrapolaria o pedido formulado pelo autor na petição inicial. Então, estudem a primeira peça, ela é extremamente importante para garantir o êxito do processo. Lembrem-se, seja qual for o procedimento, seja qual for o tipo de ação, sempre olhem para o artigo 319 do Código de Processo Civil. Mas, a depender da ação específica com a qual vocês estão trabalhando, terão também de preencher requisitos adicionais. Basta pensarmos na ação de indenização por perdas e danos. Quando eu elaboro a petição inicial nesse tipo de ação, além de preencher os requisitos do 319, desde a petição inicial, eu devo comprovar a existência do dano, do ato do agente e do nexo de causalidade, que são requisitos específicos da ação indenizatória. Apenas um exemplo para mostrar a vocês que o 319 é sempre base na elaboração da petição inicial, podendo ser complementado pelo cuidado com a petição inicial. Boa sorte para vocês, um bom trabalho e até um próximo encontro.